Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero comentar sobre o resultado operacional da EDP, Energias do Brasil, o ticker da bolsa ENBR3, ok? Mas antes da gente começar o vídeo, deixa eu fazer um convite muito importante para vocês. Lembre de nos seguir nas redes sociais. Para nos encontrar nas redes sociais é muito fácil. Investir do bem, hashtag IBSA3, ok? Através da nossa hashtag IBSA3 você consegue nos achar facilmente nas redes sociais, ok? Então lembra de nos seguir nas redes sociais, isso é muito importante. Além de nos seguir, lembra de curtir e compartilhar esse vídeo, ok? Com aquela pessoa que tem interesse, com aquele seu amigo que gosta do setor elétrico e quer investir, ok? Então, antes de passar para o vídeo, falar um pouquinho sobre a NDP, a ENBR3, né, o ticker de negociação na bolsa ENBR3. A EDP Energias do Brasil é uma empresa do setor de distribuição do setor de distribuição no setor elétrico, ok? Nós temos o setor elétrico que ele se divide entre geração, distribuição e transmissão. E aí quando nós estamos falando de geração, nós estamos falando de empresas que produzem energia, ou seja, através das hidrelétricas, né, que a maior força no Brasil vem das hidrelétricas. Nós temos as empresas que fazem a transmissão, ou seja, a empresa que pega a energia lá do lugar onde ela é produzida, imaginemos Belo Monte ou Itaipu, por exemplo, e essa empresa vai transmitir, e aí ela vai fazer a transmissão. E aí nós temos as empresas que fazem a distribuição. Exemplo, eu moro aqui no Rio de Janeiro e a empresa que faz a distribuição aqui no Rio de Janeiro é a Light, ou seja, ela pega da energia das transmissoras, ou seja, quando você está de repente indo viajar, você passa por alguns lugares e você percebe que tem aquelas grandes torres de energia, né? Ou seja, aquelas grandes torres, elas pertencem a empresas de transmissão. E a Energias do Brasil, ela é uma dessas empresas na bolsa, ok? É bom lembrar que a Energias do Brasil ela é uma small cap, ou seja, ela não é nem uma mid cap, o valor de mercado dela não é tão grande e ela também não é uma blue chip, né? Não é uma large cap, não é uma empresa tão grande quanto o Itaú. Então ela tem um potencial de crescimento muito grande, ok? Antes de falar propriamente do vídeo, lembrar vocês que esse vídeo não é uma recomendação de compra, beleza? Eu vou tentar fazer uma espécie de overview do release, né? Uma espécie de passada geral sobre o release, porque a gente teria muita coisa para falar, então vou tentar fazer um resumão do resumão. E aí, se você tiver interesse, né, nessa empresa, ou se você tem ela em carteira, através do release já dá para você ficar ligado o que está rolando no segundo trimestre de 2020, beleza? Ok, então falando um pouquinho sobre o release da EDP Energias do Brasil, né, com o ticker na bolsa de ENBR3, ok? O que nós esperávamos para o segundo semestre, o segundo trimestre das empresas, a grande maioria das empresas na bolsa? A gente esperava uma queda muito grande nos seus resultados. Por quê? Primeiro é bom que a gente entenda os setores, né? Aqui nós estamos falando de empresas do setor elétrico, ou seja, a energia elétrica ela está em todo o Brasil, certo? Então o que a gente esperava? Nós esperávamos, de certa forma, que o setor elétrico se beneficiaria com a distribuição não comercial, mas a distribuição para cliente físico, né? Aquele cliente final, ou seja, você que está dentro da sua casa precisa de energia para assistir esse vídeo através do seu celular, porque você recarrega o seu celular, ou se você tiver um computador assistindo esse vídeo, você precisa de energia. Você precisa da energia para o seu chuveiro elétrico. Então, o que a gente esperava? Eu, pelo menos, estava esperando um resultado que favorecesse a linha de consumidores finais, que são os consumidores físicos, e uma diminuição no setor industrial, por assim dizer, e o comercial. Porque nós tivemos que o resultado do segundo trimestre, ele é de abril em diante. E aí ainda estamos voltando da pandemia. Então os comércios estavam fechados, a maioria das indústrias estavam fechadas. Então o que a EDP reportou foi exatamente isso. A EDP, grosso modo falando, para tentar fazer um resumão no início de vídeo, ela teve uma redução na distribuição de energia para o cliente, que seriam as indústrias, né, que contratam a energia da EDP, e ela também teve uma redução do comércio.
Então era bem em linha com aquilo que eu estava esperando, entendeu? Então o que eu espero, de repente, depois eu vou fazer análise de outras empresas do setor elétrico, e eu não tenho apenas a NBR3, eu tenho também a Taesa, então eu pretendo fazer uma análise também de Taesa, porque a Taesa também está no mesmo segmento de transmissão. Então eu quero entender como é que veio as receitas da Taesa também. Mas se atendo aqui a NDP para a gente tentar fazer um vídeo mais breve. A NDP, lembrando aqui que eu estou analisando o release operacional do segundo trimestre de 2020, assim como vocês podem ver aí na tela, certo? Então o que nós temos aqui no segundo trimestre de 2020? A EDP informa o seguinte: o volume de energia distribuída reduziu em 11,6% no trimestre, sendo menos 12% na EDP São Paulo e na EDP Espírito Santo, ok? Então nós temos menos 12,1% na EDP São Paulo e menos 10,7% na EDP Espírito Santo, que são... A EDP ela tem duas áreas, né, de transmissão de energia que ela faz, né? Nós temos, lembrando que nós temos o setor de geração, o setor de transmissão e o setor de distribuição, que é a empresa final que distribui energia. Então a EDP ela está no meio do caminho, ela não produz a energia, porque ela não é do setor de geração de energia, e ela também não distribui, ela faz apenas a transmissão, né? Aquelas grandes torres, como eu disse para vocês. Então a EDP ela tem dois grandes braços de transmissão de energia. Ela tem um grande braço que é São Paulo e ela tem Espírito Santo. Então ela reportou uma queda no seu resultado total de distribuição de energia de 11,6%, sendo que desse resultado 12% veio da EDP São Paulo e 10,7% veio da EDP Espírito Santo, ok? Então o que nós temos aqui? No semestre, o volume de energia distribuída reduziu em 8,3%. Então, tem o resultado consolidado dela e aí tem EDP São Paulo e EDP Espírito Santo. Eu vou tentar passar um pouquinho aqui com vocês o que ela reportou e aí o que nós temos. No resultado da EDP e das outras empresas também do setor de transmissão, geralmente vem assim, né? Nós temos o setor residencial, se a empresa transmite para o cliente do residencial, nós temos do industrial, da área comercial, área rural e outros, né, que não se encaixariam em nenhuma dessas. E aí nós temos a energia que é distribuída para as permissionárias e concessionárias. E aí o que nós temos? As permissionárias e as concessionárias são empresas que ganham a concessão para fazer distribuição final. Aqui no Rio de Janeiro é a Light que faz a transmissão, faz a distribuição final, né, para o cliente final nesse caso. E aí a energia ela é contabilizada dessa forma, né? Quanto teve distribuição para o residencial, quanto teve para o industrial, quanto teve para o comercial, quanto teve para o rural. E aí vocês percebem que aqui eu grafei quase tudo, aqui, né, eu sublinhei quase tudo porque o resultado realmente não veio muito bom. Então nós temos aqui o volume de energia distribuída trimestre contra trimestre, que seria a primeira linha, as duas primeiras linhas. Depois nós temos o primeiros 6 meses de 2020, primeiros 6 meses de 2019, apresentando a variação, se houve uma variação entre eles. E depois nós temos uma variação importante também, que é de segundo trimestre de 2020 e segundo trimestre de 2009, a quantidade de clientes da EDP, se aumentou ou se diminuiu. Então, regra geral que nós temos aqui nos resultados, e aí depois vocês podem dar uma olhadinha com calma, nós tivemos uma diminuição no setor industrial, na verdade, né, se a gente perceber aqui na primeira coluna, segundo trimestre de 2020 e na segunda coluna, o segundo trimestre de 2019, que vocês podem ver aqui o mouse, né? Vou até posicionar o mouse aqui e aqui. E aí o que a gente percebe? No setor industrial, uma queda de 15,6%, 6 meses contra 6 meses, né? 6 meses, os primeiros 6 meses de 2020 contra os 6 meses de 2019, também tivemos, né, uma variação aqui do resultado. E aí o que nós temos? O número de clientes quase que se manteve estável, né? Então, o número de empresas, né, do setor industrial que contratam a energia da EDP, ele se manteve quase estável. E aí nós temos os clientes que são livres e cativos. Se a gente fosse fazer uma diferença aqui entre livre e cativo, porque tem algumas outras coisas a serem levadas em conta, a gente pode entender como cliente cativo aquele que contrata a energia e ele paga mês a mês para a EDP. E as indústrias que contratam livremente é a empresa como se ela fosse no mercado livre da energia, né? No Brasil existe uma energia contratada que você paga mês a mês, mas existe também um mercado livre, né? A pessoa vai lá, quem tem um potencial maior de grana, né, vai lá e contrata o seu valor.
E aí a gente percebe que tanto nos clientes cativos da EDP quanto os clientes livres, a gente percebe que no setor industrial teve uma queda, né, 12,1% do livre e menos 34% do cliente cativo, né. Nós temos também 6 meses contra 6 meses, nós também tivemos uma queda tanto no cliente livre quanto no cliente cativo, e nós tivemos aqui uma espécie, o que é bom, né, de certa forma, é um aumento de clientes livres. E aí a gente pode começar a ter algumas intuições com isso. Quer dizer, o cliente cativo é aquele que todo mês, aqui eu estou fazendo uma espécie de resumão, embora tenha outras cláusulas aqui que são seguidas para os clientes cativos, nós temos que o cliente que acessou o mercado livre de energia, ele aumentou 23%. E aí, por que a gente pode ter uma intuição com isso? Porque o cliente livre, ele pode ter a sua demanda mensal que ele utiliza, e no meio da crise, como ele percebeu que a indústria estava fechada, as suas empresas estavam fechadas, o que ele fez? Ele pode, de repente, acessar o mercado livre, porque ele vai comprar a demanda que ele precisa. Então, se ele sabe que as máquinas vão ficar paradas por um tempo, ele diminui a sua produção, mas, em consequência, ele também diminui o que ele teria de custos com a energia. Então ele vai acessar o Mercado Livre para comprar aquilo que ele precisa. Então, se ele teve um valor X que ele usava mês a mês, ele soube, né, as empresas souberam que no período da pandemia isso ia diminuir significativamente. Beleza? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Está tudo certo aqui. Isso. Então vamos lá. E aí o que nós temos? Do comercial nós tivemos aqui um aumento de clientes não tão importante, né, 1,4%, e aí só que também nós percebemos que na área comercial, né, nós tivemos uma diminuição, né, tanto do cliente livre quanto do cativo, e aí nós tivemos uma queda trimestre contra trimestre de 24%, e 6 meses contra 6 meses de 13,1%. E o número de clientes, como eu falei para vocês, aumentou só 1,4%. E aí, dando uma olhada entre livre e cativo, né, desses 24%, 15% veio dos livres e 16% vieram dos clientes cativos. 6 meses contra 6 meses, uma queda pequena do cliente livre e uma queda maior de 16,6% dos clientes cativos. Ok? E aí também da mesma forma como eu falei para vocês, os clientes livres, ok, eles aumentaram em 33%, e os clientes cativos do setor comercial, né, da área comercial, o comércio em geral, ele aumentou apenas 1,3%. Então aqui eu estou tentando, né, o que a gente tenta fazer às vezes é alguns insights, e o meu insight é esse: o cliente cativo reduziu e aumentou mais o livre, porque os clientes da área comercial, né, que contratam a energia da EDP, preferiram ir no Mercado Livre comprar só a quantidade de energia que eles acreditaram que eles iam utilizar, ok? Da área rural, o que nós temos? Uma queda também, né, tanto do trimestre contra trimestre, quanto a 6 meses, primeiros 6 meses contra 6 meses, né, que é de 13,1%, e a diminuição de número de clientes também foi muito pequena. E aí nós temos a área de outros aqui também, que, se a gente reparar, quase que acompanhou a mesma tendência. Nós temos as permissionárias e concessionárias, que aqui não cabe a gente falar, mas são empresas que permissionária e concessionária, elas meio que explicam por si só, né? Elas têm permissão para fazer distribuição, e as concessionárias, né, são as empresas que concedem, né, a área de distribuição. Então nós temos os volumes contratados aqui, tá? Lembrando que aqui esse volume de distribuição, esses números todos que estão aparecendo aqui são em quantidades de megawatts, né? E aí a gente tem que ir lá no Google pesquisar o que é um megawatt, que é energia pra cacete. Beleza? E aí, se a gente pegar aqui o resultado final, a gente vai chegar ao resultado que ele divulgou lá em cima, né? Que a EDP divulgou do seu resultado consolidado, né? Menos 11,6% total de energia distribuída, né? Trimestre contra trimestre. E aí nós temos as quantidades em megawatts aqui, né? 5.679.000 no segundo trimestre de 2020, 6.421.000 no segundo trimestre de 2019. Portanto, trimestre contra trimestre, uma queda de 11,6%. Nos primeiros 6 meses de 2020, 11.866.000, e os primeiros 6 meses de 2019, 12.943.000, representando uma queda de 8,3%. E aí, número de clientes, um aumento de 2%, né? E aí nós temos, nesses 2%, aqui nós temos a quantidade de clientes livres e a quantidade de clientes cativos. E aí a gente percebe a mesma dinâmica, né? Como nas linhas anteriores já tinha mostrado o aumento de clientes livres, né? A gente saiu de 910 clientes no segundo trimestre de 2019, nós fomos para 1.165 clientes livres que contrataram
energia com a EDP. E aí o cativo, né, um número mais tímido, mas mesmo assim um aumento. Então o que nós temos? No curto prazo, pelo menos o meu pensamento no curto prazo para a EDP, seja para a Taesa, para empresas de transmissão, o que eu espero delas elas podem diminuir a sua receita, porque naturalmente as empresas estão fechadas, mas o que eu pelo menos espero é isso que a Energias do Brasil está entregando. Ela está aumentando o seu número de clientes, ou seja, tem mais clientes que depois da pandemia vão voltar a consumir, vão voltar a gerar receita para a EDP, para Energias do Brasil, né? EDP, a sigla de Energias do Brasil. EDP, no caso, Energias de Portugal, que é a empresa que é dono da EDP no Brasil, certo? E aí o que eu espero, então, foi exatamente isso, um aumento do número de clientes, mas depois, né, talvez médio e longo prazo, que esse aumento de clientes vai representar, né, quase não saiu aqui, vai representar um aumento de receitas para a empresa, ok? E aí aqui nós temos EDP São Paulo, que aí como a gente já falou da EDP consolidado, né, tanto a EDP São Paulo quanto EDP Espírito Santo, depois você pode entrar e dar uma olhadinha. Mas regra geral foi essa que nós tivemos. As empresas elas contrataram menos energia, elas foram para contratar no mercado livre de energia para suas empresas, já imaginando, né, esse cenário de pandemia. E aí do comercial também da mesma forma, uma diminuição de clientes cativos, um aumento de clientes livres e de forma geral, né, tanto São Paulo quanto Espírito Santo, um aumento do número de clientes, ok? Aqui nós temos o resultado consolidado por São Paulo e Espírito Santo, né, que são os dois braços de transmissão da empresa, e aqui nós temos o consolidado. E aí o consolidado nós temos que 42% da energia que é vendida da EDP, 42% vem do setor industrial, que foi bastante afetado, 14% vem da área comercial, 4% vem da área rural, outros, né, que não se enquadram em nenhuma dessas categorias, 9%, permissionárias e concessionárias, que nós falamos aqui, e o setor residencial, 28%. Aqui a gente já pode ter outro insight, que é o seguinte: se a EDP tivesse uma transmissão de energia maior para o setor residencial, ela teria se beneficiado durante a crise. Mas ela tem uma grande exposição à área industrial, que, como nós vimos no período da pandemia, as empresas estavam fechadas e agora, aos poucos, elas estão voltando para suas atividades. E aqui, deixa eu ver, eu acho que eu tentei sublinhar de alguma forma o que foi mais importante, e para não ficar muito longo esse vídeo, que já está longo, vamos ver aqui. O que nós temos aqui, e aí, em linha com aquilo que eu falei para vocês, né? O consumo de energia distribuída no trimestre, segundo trimestre de 2020, abril, junho, né? Então nós temos 3 meses, né? Trimestre. O consumo de energia distribuída no trimestre resultante dos impactos da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, refletindo as medidas de prevenção e distanciamento social que atingiram o país, que resultaram na contração da produção industrial. Redução da atividade comercial e aumento do desemprego. Adicionalmente, as condições climáticas mais amenas no período também contribuíram para a redução do consumo. Adicionalmente, as condições climáticas mais amenas no período também contribuíram para a redução do consumo. Ou seja, se nós não temos uma previsão de aumento, né, de calor, as pessoas não vão estar ligadas, o ventilador não vai estar ligado o tempo inteiro, o ar-condicionado não vai estar ligado o tempo inteiro, então as pessoas vão consumir menos e, de certa forma, isso é ruim para a EDP, certo? Então, essa é uma das explicações. E aí outra explicação seria que eles baixaram, né, eles se utilizam dos dados do IBGE e eles perceberam que a produção industrial, ela de certa forma diminuiu, naturalmente também, né? A atividade comercial também, de certa forma, né? De certa forma não, ficou evidente, porque os comércios estavam fechados, e o aumento do desemprego. Muitas pessoas foram para o regime de home office, mas muitas empresas, infelizmente, não puderam fazer nada e tiveram que demitir as pessoas, certo? E aí o número de clientes livres nos últimos 12 meses aumentou 28%, como nós vimos lá em cima, né? 162 clientes na EDP São Paulo e 93 clientes na EDP Espírito Santo, em função das migrações dos clientes cativos para o mercado livre. Ok? Então, o que nós temos aqui para finalizar, né? Energias do Brasil é um case que eu acredito bastante, é uma small cap, né, do setor de transmissão de energia, e eu acredito bastante, gostei. Eu já esperava esse resultado para o segundo trimestre e também espero esse resultado talvez até um pouco pior ou em linha com o segundo trimestre de 2020. Eu espero esse resultado
tanto para a EDP, né, Energias do Brasil, que eu tenho, quanto para a Taesa, que é uma outra empresa que, assim que sair o release, se der tempo, eu vou tentar falar para vocês, porque eu estou tentando aí dividir as minhas atividades, tanto de Instagram, de YouTube e também do podcast no Spotify. Ok? Então, pelo vídeo de hoje era isso. Lembrar vocês de nos seguirem nas redes sociais. Vocês podem nos encontrar no Instagram, no podcast lá no Spotify e no YouTube. Investir do Bem, hashtag IBSA3. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar, porque nós estamos começando agora. Esse é um trabalho gratuito e eu procuro, de certa forma, estar estudando o tempo inteiro para trazer sempre boas informações aqui para vocês poderem se decidir melhor sobre aquilo que vocês querem investir ou não. Lembrando que Energias do Brasil, Taesa, qualquer empresa que foi citada aqui, não é uma recomendação de compra. Eu quero que você crie o seu racional, que você entenda o que é bom para você investir, certo? Então, pelo vídeo de hoje era isso. Agradeço e forte abraço.